Depois de termos conferido o teste de benchmark e também os jogos no K51S, é chegada a hora da gente conversar sobre o que a gente achou desse aparelho intermediário aqui da LG. Apresentado numa família que inclui o K41S e o K61, o K51S é o aparelho que a gente pode dizer que está no meio do caminho. É um dispositivo na qual entrega um hardware um pouco melhor, com algumas evoluções quando comparado com o irmão mais básico que a gente já conferiu aqui. Nesse vídeo você vai conferir as nossas opiniões e as nossas percepções sobre esse dispositivo e assim ver o que você pode pensar em pontos que valem a pena ou não na hora de adquirir ele. Obviamente, como sempre, a gente deixa aqui na timeline a observação de que todos os pontos estão marcados em tempo, então você pode pular até a parte que mais te interessa, interface, bateria, design e por aí vai. Vale também convidar você que ainda não é inscrito no canal para se inscrever, ativar a sinetinha e deixar o seu like, que ajuda o canal a entregar o conteúdo para mais gente. Bom, chega de papo e vamos falar do que realmente importa, que é o K51S. Trazendo o design mais refinado quando comparado com as gerações anteriores e até com o irmão mais simples, o K51S abandona o notch em formato de gota e aposta num display de 6.5 polegadas com resolução HD e furo na tela. Com isso, a gente tem um espaço bem mais otimizado e uma câmera que deixa de ficar centralizada e passa a ser alinhada no canto superior esquerdo. Isso vai agradar alguns usuários e vai desagradar outros, o que é o meu caso. Mas de toda forma, é uma evolução que merece a nota aí por parte da LG. Foi uma evolução bem-vinda do ponto de vista de ganhar mais espaço de tela. Além disso, a gente encontra aí uma pequena borda na parte inferior, o que é normal em painéis IPS LCD. Na parte de trás, a gente tem um conjunto de 4 câmeras, que é o destaque dessa linha. As câmeras aí são na resolução de 32 megapixels para o sensor principal e mantém aí as outras 3 lentes que foram vistas no K41S, ou seja, a gente tem uma grande angular de 5 e 2 megapixels para macro e modo retrato. Um pouco abaixo a gente já encontra o leitor biométrico e a logo da marca. Na lateral esquerda a gente encontra os botões de controle de volume e o botão para acionamento da Google Assistente. O que para mim é um pouquinho inútil, mas enfim, vai do gosto de cada um. Você pode inclusive desligar se quiser. Já na lateral direita você encontra a gaveta para chip, que é tripla, e o botão Power. Uma observação aí é que pelo menos nisso a LG acertou muito bem no aparelho ao apostar em trazer um slot que permita você utilizar 2 chips e um micro SD. Já em cima a gente não encontra nada, só um microfone para cancelamento de ruído, e embaixo a gente encontra um conjunto que combina uma entrada para fone de ouvido P2, um microfone para captura de som, para você fazer as ligações, obviamente, uma USB tipo C e a caixa para saída de áudio. Com isso a gente tem aí um aparelho com um design, como eu falei, mais refinado e mais acertado visualmente, mais presente em 2020, abandonando a identidade visual que a gente já está um pouco cansado de ver nos aparelhos anteriores, não só da LG como também de outras marcas. A Samsung ela começou com essa moda do furo na tela no S10 e deu certo e todo mundo acabou acompanhando a LG. Aproveitou e acompanhou nesse sentido, o que é interessante nesse aparelho. Falando efetivamente de sistema operacional, aqui a gente tem um ponto que pode incomodar alguns usuários. A LG apostou por lançar o K51S ainda no Android Pie. Sim, ele não veio com Android 10 e isso, paciência, não faz tanta diferença na usabilidade, apesar de você perder algumas funcionalidades. Com isso, a gente tem um aparelho que está um pouco mais defasado em sistema, mas que pelo menos recebe as atualizações de segurança com uma certa agilidade. Para vocês terem uma noção, a gente está gravando esse vídeo em agosto e até o mês de julho a gente estava com o patch de julho certinho, assim como com o K41. Então, é um ponto que vale a pena se citar. Não tem o sistema atualizado, mas pelo menos
o patch de segurança está dentro da normalidade, e isso é importante. Já com relação à interface, a gente tem aí a LG UX, o padrão normal da LG, que, como vocês viram no K41, caso você tenha assistido o review, tem alguns acertos e alguns derrapes. A gente considera como acerto os refinamentos de ícone e etc. Mas, por outro lado, a gente tem o mesmo padrão de confusão de cores entre escuro e claro, o que pode incomodar alguns usuários. A gente acha sempre válido ressaltar aqui. Se a cortina está em preto, as notificações ficam em branco e as configurações ficam em branco. E se a cortina de notificação está em branco, as notificações e as configurações ficam em preto. Isso pode gerar alguma confusão, pode gerar algum incômodo, mas é o padrão da LG e paciência. Além disso, a gente tem a possibilidade de ativar a interface comum, que é onde fica com aquela cara de iPhone, na qual você tem tudo na tela inicial, ou utilizar dock de aplicativos deslizando ou inserindo o botão. Além disso, obviamente, a gente tem a Easy Home, versão mais simples, que permite a utilização por pessoas que precisam de ícones maiores e que precisam de mais praticidade na utilização, o que pode favorecer em especial pessoas de mais idade. Falando efetivamente do hardware e desempenho embarcado, a gente tem aqui um combo que combina o MediaTek Helio P35, primeiro aparelho da linha com esse processador, combinado com 3 GB de RAM e 64 GB de armazenamento interno. Esse conjunto é mais que o suficiente para fazer tarefas básicas e te entrega um desempenho aceitável, especialmente porque, combinado com a tela HD, ele não sofre nenhum gargalo propriamente dito. Você consegue executar as tarefas sem que ele tenha lags e etc. Isso é até que interessante. A gameplay que a gente colocou foi uma das maiores que a gente colocou no canal até hoje, e inclusive me fez a façanha de conseguir vencer uma partida de Free Fire, sendo que eu quase nunca jogo o jogo. Então, o desempenho ele é aceitável. A gente testou ao todo os mesmos 6 jogos que a gente sempre testa, que é Asphalt 9, Real Racing 3, COD Mobile, Free Fire, PUBG e o PES 2020, e a gente não sentiu nada de muito grave que deva ser relatado. Obviamente, é um aparelho intermediário, então você tem que levar em consideração que você não vai ter o gráfico no talo e pode acontecer de você sentir alguma lentidão, mas é bem raro de acontecer. Com relação aos benchmarks, a gente fez um vídeo também aqui que você confere no card que está aparecendo na sua tela e também os resultados resumidos aí na tela em tempo real, que você pode dar um pause e verificar as numerações. Vale lembrar que benchmark não revela experiência de uso, então a gente gosta sempre de deixar destacado isso aqui. Falando efetivamente de bateria, o LG K51S segue o mesmo padrão visto no K41S, ou seja, a gente tem um tanque com 4.000 mAh, o que dá aí em torno de 8 horas e 45, quase 9 horas. É uma quantidade de tempo abaixo do que a gente observou no K41S, o que é esperado, afinal de contas o processador é um pouco mais robusto, mas que não é tanto se você considerar que a gente fez um teste que deu 9 horas aproximadamente. Então a diferença aí deu uns 15 minutos quando a gente considera o nosso padrão de teste, que é Geekbench com tela no máximo, com brilho no máximo e redes ativadas. Com isso, é esperado que você consiga aguentar um dia inteiro longe da tomada. Obviamente, isso não quer dizer que você vai conseguir 9 horas de tela ou que você vai conseguir muito menos. É só uma média para você ter uma noção. Já em carregamento, o tempo de total que a gente teve para colocar ele na tomada até o término é praticamente o mesmo do K41S, ou seja, aproximadamente 2 horas para ir do 0 ao 100, o que é um tempo aceitável quando a gente fala de carregamento de smartphone básico. Inegavelmente, a menina dos olhos da LG nesse lançamento foi a inclusão de mais um sensor na traseira, e aí colocando ao todo 4 câmeras disponíveis para o usuário. Com isso, a gente tem um setup que inclui uma câmera principal de 32 megapixels, uma ultra-wide de 5 e mais 2 sensores de 2 megapixels para macro e modo retrato. No geral, a gente viu que os resultados foram bem aceitáveis e vão atender na maioria os usuários.
Obviamente, a gente novamente lembra, você não está com um aparelho muito avançado, então o resultado pode ser um pouco abaixo ao que é esperado. A gente percebeu também que o modo de inteligência ajudou em alguns aspectos. Um dos principais que a gente percebeu aí é o fato de a gente ter tirado uma foto com um cachorro no meio da rua e as configurações que o modo automático colocaram deixou a imagem até bem mais bonita. A gente coloca aí na tela para você conferir a diferença entre o modo automático e o modo comum, digamos assim. Um outro ponto que vale a pena registrar aqui é que a câmera, por padrão, não utiliza os 32 megapixels e isso é algo que deve ser observado na hora de tirar uma foto. Isso porque o sistema da LG coloca a configuração sempre por 8 megapixels, por mais que você tenha colocado lá o setup de 32. Isso tem dois pontos. Primeiro, economizar espaço, afinal de contas, 32 megapixels ocupam um espaço consideravelmente maior quando comparado com o de 8 megapixels. E segundo, para entregar um resultado mais interessante, afinal de contas você está otimizando um sensor. E aí você tem que observar na hora de bater a foto qual seria o seu melhor resultado. No geral, a gente achou mais interessante tirar foto com 8 megapixels do que com 32, porque as otimizações que são implementadas são mais eficazes. Além disso, a gente tem também a possibilidade de utilizar a câmera frontal de 13 megapixels, que é uma evolução considerável quando pegamos em comparação o K41S. Lá a gente tinha um sensor de 8 e agora aqui no 51S um sensor de 13. Então a gente tem selfies com uma resolução consideravelmente melhor, mas que derrapa nos mesmos aspectos, ou seja, o recorte falha em alguns aspectos relacionados a fios, cabos e barba, por exemplo, e também pelo fato de que a câmera não reconhece o rosto de pessoas quando você está utilizando máscara, o que é algo que deve ser citado aí, já que a gente vive numa pandemia e a gente está andando para cima e para baixo de máscara, então é válido citar aqui. Essa com certeza é o questionamento que a gente sempre fica preocupado em responder de uma forma que seja fácil de vocês entenderem. De maneira geral, a gente pode dizer que o K51S é uma evolução considerável quando comparamos com o K41S. A gente tem a mesma qualidade de tela, só que com um visual mais moderno e ganha algumas coisas relacionadas à câmera. Com isso, a gente tem aí uma melhoria para quem gosta de selfie e vai utilizar a câmera principal, mais a manutenção das outras lentes que fica com a ultra wide, o macro e o efeito retrato. O que vale a pena citar aqui é que se você deseja desempenho extremo, talvez esse aparelho não seja o melhor para você. Obviamente, o Helio P35 é um chipset intermediário e vai seguir sendo, mas ele te entrega um resultado decente desde que você não exija muito do poder de gráfico dele. Já com relação à bateria, a gente também achou razoável. Aproximadamente 9 horas de tela com brilho no máximo é uma quantidade que a gente pode considerar razoável, ainda mais considerando que você normalmente não vai utilizar 100% do brilho na sua utilização no meio da rua. Um ponto que, no entanto, vale a pena citar aqui é que normalmente o brilho dessa tela aqui pode incomodar um pouco em áreas externas. Com isso, é válido você observar que você pode acabar sendo obrigado a colocar mais brilho para enxergar melhor em ambientes externos e com mais iluminação. Com isso, a gente pode avaliar esse aparelho da seguinte forma. A gente tem um design um pouco mais moderno, um hardware um pouco mais atualizado e uma bateria que entrega resultados aceitáveis no geral, além de câmeras atualizadas e que entregam um resultado até que interessante. Já no ponto negativo, a gente pode colocar aí o sistema operacional defasado com interface confusa e também o fato de que a LG não deu nenhuma previsão com relação à atualização dele, o que é um ponto negativo no geral e que a gente gosta de observar. Obviamente, de novo, a gente está colocando aí essas observações considerando um usuário de entrada, um usuário intermediário. Se você é um usuário que deseja mais hardware, mais desempenho, talvez o K51S não seja a opção ideal para você e vale mais a pena você ver outras opções que estão chegando no mercado ou que vão chegar em breve ou que estão presentes.
Então é isso. A gente convida você agora a deixar suas opiniões sobre o K51S aqui nos comentários. E, obviamente, repete o velho pedido de sempre. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like. E não se esquece de se inscrever e ativar a sinetinha para receber notificação dos próximos vídeos. Então é isso, valeu, um abraço, até a próxima e tchau, tchau.